Bom dia, meu nome é Pedro Serrano, sou professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo e hoje vamos tratar de um tema mais, eu diria, um pouco mais teórico e histórico, né? Mas que aflige o mundo, eu diria, nos nossos dias, né? Que é a questão do autoritarismo, que volta a bater na nossa porta, o momento autoritário nas chamadas democracias, né? No século XX, talvez a grande característica que a gente tenha seja de termos estados de exceção por governos de exceção, o que pode ser genericamente chamado de ditaduras, né? Embora Polantzas tenha classificado estados de exceção como bonapartismos, nazifascismo e ditaduras, né? Mas a gente pode genericamente, aqui sem muita precisão, sem muito rigor, chamar de ditaduras e tentar entender como é que funcionavam essas ditaduras. Há uma certa crença, muito comum nos livros de teoria geral de Estado, nas faculdades de Direito, etc., que a ditadura seria como se fosse um estado de polícia, né? Não é assim, nós vamos ver que não é bem assim. Não é um estado estritamente de polícia, ele é mais complexo que isso. Os pressupostos desses governos autoritários, eles são lançados na modernidade, na realidade, desde o início do liberalismo. Os primeiros a debater o tema foram os monarcômanos, os huguenotes franceses, que trazem o velho debate sobre a tirania, o que é o tirano, que vem lá da antiguidade, remodelado para a modernidade. Entenderam que tirano é o soberano que degenera por não observar de forma contumaz os direitos naturais. Ou seja, uma ideia de autoritarismo como sendo poder político estar acima dos direitos. Desde esse início da modernidade, do liberalismo, do capitalismo, nós temos essa divergência no interior do liberalismo, no interior das formas capitalistas de Estado, né? Entre um Estado que seria observador dos direitos e não autoritário, e um Estado autoritário que procura sempre o discurso da paz e da segurança. A crítica que desde aquela época se fazia essa ideia do soberano que busca prioritariamente a paz e a segurança através do uso da violência, é de que ele, para sustentar o seu poder e sustentar a sua autoridade, sempre vai precisar de um inimigo novo, sempre vai precisar de algo que traga desassossego à sociedade para poder justificar a legitimidade do seu poder. Pulando aqui em alguns séculos de história, que nunca se deve fazer, né? Se for para o período das revoluções burguesas, no primeiro momento tem-se a tentativa de se instaurar um Estado de direito, ou seja, um Estado que observa os direitos, com N limitações, né? Não é nada parecido à democracia universal que nós temos no pós-guerra, nada disso. Era um sistema em que havia o reconhecimento de direitos, mas fundamentalmente direitos exercidos pelo homem branco dotado de patrimônio ou renda. Como é que ficou o Estado de segurança? Ele deixa de existir com as revoluções burguesas? Não. Ele está sempre presente. Ele se apresenta não mais com aquela ideia, o Estado autoritário, de uma soberania que adivinha como um direito divino dos reis, portanto, algo eterno para uma determinada família, mas ela é reformulada, ela é reformatada para um momento contemporâneo, né? E ela é reformatada como uma ideia de exceção. Ou seja, o direito e os direitos são uma boa forma, diz Donoso Cortês, uma boa forma de conduzir os momentos de paz. Mas no momento em que há ameaça do inimigo ou um cataclisma natural, algo que traga perturbação, se justifica a suspensão dos direitos e da Constituição para fazer sobreviver a sociedade e o Estado para garantir a segurança do Estado. Ou seja, a segurança do Estado e da sociedade como razão para a suspensão do direito e dos direitos, das constituições. E isso faz surgir essa modalidade de estado de exceção, que num primeiro momento, eu diria que marcadamente desde o segundo estado de sítio de Louis Bonaparte, se apresenta como governo de exceção, ou seja, a suspensão da Constituição e dos direitos justifica a instauração de um soberano que comanda os corpos sem limite de proteção a esses corpos. Quem é o soberano nomeia o inimigo e, ao nomeá-lo, o desumaniza. Schmitt usa a expressão, né? Os Césares determinam o sentido das coisas, o sentido das palavras, etc. Quer dizer, mas é mais ou menos isso. Quem escolhe o inimigo o nomeia e, ao nomeá-lo, o desumaniza, né? Mas essa ideia acaba sendo utilizada pelos autoritários, né? Está presente em todos, a lógica schmittiana está presente em praticamente todas as ditaduras do século XX, desde a nazi fascista até as ditaduras latino-americanas, né? Mas quais são as características desses governos de exceção e dessa ditadura? O que eles têm em comum? Aí é um autor que não é Carl Schmitt, é muito bom esse autor, acabou de ser lançado pela primeira vez em português, um livro publicado na época da ascensão do nazismo, que chama Estado Dual, do Ernest Frankl.
editado pela editora Contracorrente. Era um jurista alemão, advogado, muito qualificado, e que eu acho que oferece para nós a melhor descrição do que é uma ditadura no plano instrumental, do que é um governo de exceção, porque é próprio do século XX, no plano instrumental. A ditadura não era, como eu adiantei no começo, um estado de polícia bruto e puro. Ela era mais complexa. Ela tinha uma estrutura dual. De um lado, um estado realmente de exceção, de polícia, que eles chamam de estado de prerrogativas, onde se suspendia os direitos à Constituição e se instaurava o poder soberano do Estado ilimitado, onde os cidadãos eram tratados como corpos sem a devida proteção dos direitos, e aonde o soberano dispunha do corpo do inimigo, aquele que era declarado inimigo. Ou seja, um autoritarismo absoluto, nesse caso um totalitarismo, inclusive, também, mas aonde o poder político se sobrepunha integralmente ao direito, à Constituição, escolhia quando a Constituição deveria ser aplicada, quando não deveria, quando os direitos deveriam valer, quando não deveriam valer. Direitos se manifestavam, portanto, mais propriamente como privilégios do que como direitos. Essa era uma dimensão do Estado. A outra dimensão era um Estado normativo, muito semelhante ao Estado de Direito. Ou seja, precisa haver juiz, promotor, advogado, tribunal, precisa existir essas instituições que são mais aproximadas ou mais próprias da ideia de um Estado de direito, de um Estado democrático de direito, do que propriamente do Estado autoritário. Mas elas existiam também no interior dos Estados autoritários. Pode-se ver isso, por exemplo, na Alemanha nazista, na ditadura fascista da Itália, na ditadura militar brasileira. Permaneceu existindo um judiciário com advogados, com promotores, etc., como se fosse o Estado de Direito. Isso contribuía, inclusive, para um dos fenômenos que eu não vou ter tempo de falar hoje aqui, da ditadura, que é uma certa ideia de normalidade que a ditadura traz para a sociedade. Está tudo normal. Né? No Brasil, na época da ditadura, havia essa impressão, por exemplo, da classe média. Quem não queria criticar o Estado ou ser indesejável tinha uma vida relativamente normal. Ou seja, desde que você não se meta em política, em temas de poder e participação cidadã, desde que não haja esse conceito, você tem uma vida relativamente normal. As ditaduras sempre tiveram essa estratégia de estabelecer uma ideia de normalidade na sociedade. No ato institucional número 1, por exemplo, aqui no Brasil, há esse discurso. Se vocês forem ler, procurem aí no Google o ato institucional número 1, quando se instaura a ditadura militar, vocês vão observar que nas razões desse ato, nos considerandos, nos motivos que são apontados no discurso de introdução a esse ato, eles falam que não, a Constituição de 40, nós da Revolução, né, nós da Revolução de 64, não queremos radicalizar, nem sermos radicais, nós somos moderados. A ideia de dita branda, que foi tão falada por um veículo de imprensa no Brasil, vem da própria ditadura, vem do ato institucional número 1. Eles falam, nós somos brandos, nós somos moderados, nós vamos manter a Constituição de 46, exceção feita aos dispositivos relativos ao Poder Executivo. Ou seja, exceção feita ao braço de exceção de suspensão de direitos. Mas a Constituição em si é mantida no seu lugar. Hitler fez a mesma coisa. Hitler instaura a ditadura por um decreto de emergência, aplicando o artigo 48 da Constituição Democrática de Weimar. A Constituição Democrática continua no seu lugar, ela só é suspensa nos seus efeitos democráticos e de direitos. Pouco tempo depois, o parlamento alemão aprova a lei de plenos poderes para Hitler, instaurando a ditadura hitlerista pelo parlamento também. Essa ideia de brandura, de que as ditaduras têm uma forma de vida normal, ela é importante para a manutenção da própria ditadura. Então, existe uma certa dose de aparência jurídica que é mantida nessa estrutura. A Constituição é suspensa no que ela é relevante para as pessoas, para a garantia dos direitos, mas ela permanece como uma estrutura formal no plano do direito. Tanto que os militares aqui no Brasil, quando vão substituir a Constituição de 46, o fazem por outra Constituição, e depois por uma emenda constitucional, que na realidade é uma nova Constituição de 69, mas sempre com essa preocupação formal. E essa preocupação formal faz parte das ditaduras, ou seja, há um terceiro elemento dessas ditaduras, além do Estado normativo, do Estado de exceção ou prerrogativas, há um terceiro elemento que é a declaração jurídica. As ditaduras do século XX suspendiam os direitos através de declarações jurídicas. Como eu falei aqui, no caso, por exemplo, da Alemanha nazista, o decreto de emergência de Hitler, com base no 48 da Constituição de Weimar, depois a Lei de Plenos Poderes. Aqui no Brasil, os atos institucionais 1, 2, 3, 4 e 5.
que levaram à instauração da ditadura, mas essa declaração ela era relevante para a ditadura, porque essas declarações jurídicas, a ideia de que havia ainda algo de jurídico naquele autoritarismo, era importante para manter uma impressão de normalidade, uma impressão de que só se estava abrindo a exceção para combater o inimigo. No caso, era o inimigo comunista, o principal inimigo do século XX, na Alemanha nazista também o judeu. No século XXI isso muda e é importante a gente entender isso. Por que não tem mais tanque na rua no século XXI? Aqui no Brasil quase que a gente teve, mas não chegamos a ter. Né? Mas por que não tem tanque na rua? Por que não tem mais a figura do ditador se declarando ditador? Porque aqui no século XX não há mais a declaração jurídica, nos momentos autoritários. Não há mais uma declaração geral de suspensão de direitos. Nós não temos mais estados de exceção por governos de exceção propriamente dito. Nós temos estados de exceção por medidas de exceção, fractais, fragmentárias, no interior da democracia, que não suspendem os direitos, mas vão degenerando os direitos, vão destruindo aos poucos, erodindo os direitos. Há um processo de degeneração do direito pela adoção de medidas de exceção no interior da democracia, degeneração do direito e da democracia. Nós vimos isso no primeiro mundo, por exemplo, quando o inimigo foi chamado de terrorista. O inimigo era, em geral, estrangeiro, em geral, muçulmano, e sempre alcunhado de terrorista. E depois passou a atingir qualquer pessoa. Direitos são suspensos, mas não de forma geral, apenas no ambiente da segurança nacional. Assim, nós temos o Patriot Act nos Estados Unidos, as leis antiterrorismo na Europa, uma série de outras medidas que vão estabelecer medidas de exceção, medidas suspensivas do direito de ataque ao inimigo com a aparência de cumprimento de alguma legalidade da democracia. Guantánamo talvez seja um grande exemplo do que foram essas medidas de exceção, onde você tem ali, ao mesmo tempo em que no direito penal comum dos Estados Unidos da América acontecia, de certa forma, ainda a observação dos direitos, em Guantánamo os direitos eram totalmente suspensos. Pessoas presas sem sequer haver inquérito, sem sequer haver denúncia, sem direito a contatar advogado, família, assim, sequestros realizados, na realidade, pelo Estado norte-americano. E tudo isso acontecendo a par de acontecer a democracia americana também, né? Sem suspender essa democracia, sem suspender a Constituição, sem suspender os direitos como era a ditadura do século XX. Na América Latina, vamos usar o Brasil, que eu acho que é o grande laboratório aqui da América Latina, surge de forma diferente. Quem começa a impor as medidas de exceção desde a década de 90 é o sistema de justiça, e não o executivo. Inicialmente através de processos penais de exceção, ou seja, investigações e processos penais que têm uma aparência de cumprimento da lei, dos modos de ação da democracia constitucional, mas que no seu conteúdo material nada tem de jurídico, é uma ação política tirânica de persecução ao inimigo. Essa técnica das medidas de exceção por processos penais de exceção se desenvolve na guerra às drogas, na década de 90, onde o inimigo é alcunhado, é chamado pelo soberano de traficante. A juventude pobre, em geral negra do Brasil, né, é alcunhada de traficante pelo sistema de justiça e tratada como tal, ou seja, no interior há uma aparência de processo penal, mas no conteúdo desse processo penal não há uma relação de acusação a um réu, a um cidadão que eventualmente errou. Há uma ação política tirânica de combate ao inimigo. O direito de defesa comparece como mera aparência, as sanções são atribuídas de forma absolutamente arbitrária, não há na lei um critério claro, por exemplo, para diferenciar quem é o usuário, quem é que é o traficante, e daí o traficante são todos, é escolhido pela cor, pela classe social, né? Ou seja, as medidas de exceção são desenvolvidas como forma de controle social. Elas vão migrar para a política no caso do mensalão. O caso do mensalão é o caso em que marca a migração de medidas de exceção por processos penais de exceção para a política. Os réus, em geral, naqueles casos, não foram tratados como réus, como cidadãos que eventualmente erraram. A jurisprudência não foi aplicada em aspectos relevantes, como da competência, etc. Provas de muito baixa qualidade empírica, né? Quase inexistente em sentido empírico. Você pega o processo contra Zé Disseu, não há nada de objetivo contra ele, né? De que ele tenha, de alguma forma,
sequer participado dos atos ilegais minimamente. Aliás, ao contrário, há centenas de testemunhas dizendo que ele não tinha participação. Prova de defesa, prova de inocência, né? Não é só que não havia prova de acusação. Bem, mas apesar de tudo isso, são condenados com a função de persecução política. Os governos de esquerda, pós-mensalão, acirram essa situação em vez de combater, produzindo legislação de exceção, ampliando, reduzindo prazos de prescrição, praticamente extinguindo os prazos de prescrição de ação penal, criando a lei de organização criminosa, criando a lei de delação premiada, uma série de ampliando as penas de crimes contra a administração pública, tomando uma série de medidas punitivistas através de legislação produzidas pelos governos de esquerda que vão acabar auxiliando, sendo um dos elementos auxiliares no surgimento da chamada Lava Jato, que venceu o ápice desse processo. A Lava Jato passa a instaurar processos, alguns legítimos, de real captura da corrupção, mas que não tem o sentido verdadeiro de capturar a corrupção, de controlá-la, de puni-la, etc. Tem, na realidade, a função de passar a legitimar, aí sim, processos de exceção contra líderes políticos, em especial de esquerda, e contra empresários que eventualmente tivessem pelo caminho. Mas a função primária seria a desses processos de corrupção verdadeiros acabarem legitimando processos penais de exceção contra líderes políticos com a função intensa de interferir na democracia brasileira. Quem fala isso não sou eu. A Corte de Direitos Civis da ONU decidiu que Lula não teve os seus direitos observados na Lava Jato e que ela acabou interferindo negativamente e de forma detrimentosa na democracia brasileira. Então, a Lava Jato ela representou isso, um mecanismo pelo qual se produziam processos penais de exceção, medidas de exceção, para atingir líderes políticos de esquerda e poder interferir na democracia. Interferiu, primeiro, criando o ambiente social para o impeachment inconstitucional de Dilma. E aí uma outra grande categoria de medidas de exceção que ocorreu na América Latina, que foram os impeachments inconstitucionais. Quem chama esse tipo de impeachment constitucional de golpe não sou eu, é Ronald Work, um grande jurista. Talvez, enquanto ele estava vivo, era considerado o maior jurista vivo do mundo anglo-saxão, que no fim da década de 90 publica um artigo na revista The New Yorker com o nome A Kind of Coup, um tipo de golpe, tratando da tentativa de impeachment de Clinton. E observava que o impeachment, num presidencialismo constitucional, o impeachment usado de forma banal, para ele inicia esse artigo dizendo que impeachment deve ser usado no presidencialismo constitucional da mesma forma que uma arma nuclear numa guerra, com as mesmas cautelas e nas mesmas situações de emergência e de excepcionalidade, né? Mas que o impeachment banalizado representava uma forma de usar a Constituição contra a própria Constituição, o que hoje se chama de constitucionalismo abusivo. Você usar um dispositivo da Constituição contra a própria Constituição, como Hitler fez quando instaurou a ditadura hitlerista usando do artigo 48 da Constituição de Weimar. Pois o impeachment constitucional teria essa natureza de ser uma forma de golpe, segundo o Dwork. Eu prefiro chamar de medida de exceção, que é mais própria desse momento que nós vivemos, né? Mas, de qualquer forma, então, a primeira grande medida de exceção que a Lava Jato auxilia, é um elemento auxiliar ao instaurar, é o impeachment constitucional de Dilma. E depois a condenação de Lula, que vai retirá-lo da eleição de 2018, que não foi uma eleição propriamente livre no Brasil, porque um dos principais partidos estava impedido inconstitucionalmente de escolher o seu líder. Só para dizer, a Lava Jato acaba parindo o movimento político de extremista aqui no Brasil, que é o bolsonarismo, que até hoje está vivo e atuante na nossa sociedade, né? A Lava Jato é o veículo pelo qual se fortalece a extrema-direita no país. Contou com forte apoio da mídia, também o Mensalão, né? Quer dizer, a mídia é uma copartícipe desse processo também, né? Conforme o tempo vai andando, mais vai se liquefazendo as formas autoritárias aí, né? Começa sendo medidas de exceção pelo sistema de justiça. Com a eleição de Bolsonaro, o poder executivo passa a ser um grande agenciador de medidas de exceção e às vezes até o legislativo. Então, há uma liquefação na figura do soberano e também na figura do inimigo. Uma hora é o líder de esquerda, outra hora é o advogado, jornalista, etc. E isso ocorre em vários lugares do mundo, a Polônia, a Rússia, a Turquia, Israel, no último período antes da guerra, estava destruindo o judiciário. Então, ou seja, você tem aí a produção de medidas de exceção no mundo todo, né, como a nova forma autoritária. Então, nós temos que estar muito atentos. Trata-se de uma forma autoritária
tão autoritária quanto a ditadura, só que mais seletiva, escolhe melhor os seus inimigos, né? Não suspende de forma genérica direitos da sociedade, de forma intensa e abrupta, ele vai erodindo esses direitos, né? É mais seletivo, como eu falei, mais cirúrgico, atinge quem tem que atingir, portanto, mais difícil de ser identificado. É uma forma líquida e fractal de autoritarismo, muito mais difícil de lidar, de ser identificado, mas que a gente já pode observar, muita gente observa, dando nome diferentes a esse fenômeno, democracia liberal, estado de exceção, cada um vai dar um nome, mas a realidade é que todo mundo observa esse fenômeno, é importante estar atento a ele. Aqui no Brasil, nós não nos livramos dele. Ele ainda está presente, por exemplo, no verdadeiro processo desconstituinte que se instaurou no nosso sistema de justiça em relação aos direitos sociais. Nós temos um sistema de justiça que agora atuou de forma muito, vamos dizer, muito boa, muito positiva para a democracia, na defesa da democracia, merece encômios, elogios por isso, mas esse mesmo sistema de justiça que eu falei da liquidez tem a capacidade de ir degenerando os direitos sociais que vêm da nossa Constituição, os direitos trabalhistas, etc. Então nós temos que estar sempre atentos a essas novas formas autoritárias próprias do século XXI. Espero que tenha ajudado a esclarecer alguma coisa. Muito obrigado a todos.